Oi, gente, Roberto Hilubístero aqui. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética tiveram que forçosa e forçadamente atuarem em conjunto porque eles tinham um inimigo comum, que era o Hitler. Acabado o conflito em 1945, não demorou muito para que os dois países começassem a se estranhar na tal da Guerra Fria, porque eram dois sistemas políticos bem diferentes, né? Comunismo versus capitalismo. E aí, nos Estados Unidos, isso virou uma boa perseguição contra comunistas, ou melhor, pessoas suspeitas de serem comunistas. Isso sendo que lá o partido não era nem legal. Mas um monte de gente perdeu emprego, teve gente que se suicidou em várias áreas, né? Na educação, no exército, funcionalismo público. Sempre também é bom lembrar que esse pânico provocado pelo medo do comunismo não afetou só pessoas do Partido Comunista ou afiliadas, supostamente afiliadas, né, com essa ideologia. Por exemplo, muitos gays também se ferraram, especialmente os que tinham cargo público, porque como naquela época você não imagina sair do armário, se para algumas pessoas hoje é difícil, imagina nos anos 40, 50, né? Então essas pessoas eram vistas como facilmente chantageáveis pelo inimigo vermelho, né? Então foi um período bastante complexo em Hollywood também. Então este filme que tem na Globoplay, que se chama Trumbo, que é o sobrenome do roteirista Dalton Trumbo, que fez filmes muito importantes nos anos 50, 40, 50, fez Espartaco, fez filme com a Audrey Hepburn, ganhou Oscar e tal. Esse filme é muito importante assim para quem curte cinema, quem gosta de história do cinema, para pegar um pouquinho, mesmo que superficialmente, essa fase em Hollywood, né? Existem produções melhores, mais detalhadas sobre esse período, inclusive documentários, mas assim, eu acho o Trumbo bem legal. Antes de continuar, gostaria de convidar você a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeceria bastante. Bom, quem faz o Trumbo é o Bryan Cranston, lá o Walter da série Breaking Bad. Então você já imagina que, em termos de atuação, o filme está muito bem guarnecido. Sem contar que além dele ainda tem a Helen Mirren, tem o John Goodman. A produção está muito bem feita, né? Retratando aquela Hollywood da época dos grandes estúdios, tal. E o Trumbo, ele era afiliado ao Partido Comunista, ele era super bem sucedido, o roteirista mais bem pago de Hollywood na época, mas ele tinha essas ideias comunistas, sim. E o Congresso norte-americano formou uma comissão para investigar as supostas atividades não americanas, tá? O próprio filme fala, inclusive, que durante todo o período de existência eles não descobriram nenhum complô, né, nada. Então, há de se intuir que muito devia ser paranoia mesmo. Mas, enfim, o Trumbo é convocado para depor. E aí era comum as pessoas delatarem, né, nomes de pessoas que eles achavam que fossem simpatizantes do Partido Comunista. Um monte de ator fez isso. O Ronald Reagan, que depois virou presidente dos Estados Unidos, tem vários. Só que o Trumbo e mais 9 roteiristas, eles ficaram conhecidos como os 10 de Hollywood, eles não nomearam ninguém, não deram nenhum nome, foram inclusive desrespeitosos com o tal do comitê e pagaram o preço, foram para a cadeia e tal. E então esse filme, Trumbo, conta a história deste cara, tá? Ele filme não se aprofunda, como eu falei, nos porquês do McCarthy. Esse período também foi chamado de macartismo, porque tinha um senador lá, o Joseph McCarthy, que era muito vocal com relação a isso. O filme não vai muito fundo nessa questão dos porquês, porque é para contar a história mesmo do Trumbo. E se a gente pegar como história pessoal, é bem legal. Por quê? Porque o Trumbo conseguiu enganar toda aquela pressão que existia. Porque daí os estúdios em Hollywood ficavam com medo de contratar
essas pessoas que estavam marcadas. Né, era chamada blacklist, a lista negra. Eu sei que hoje em dia não se usa mais a palavra negra para coisas pejorativas, mas é o termo da época, né? Tem até o verbo em inglês ainda, to blacklist, que é colocar em lista negra. Essas pessoas não eram contratadas pelos estúdios. Os estúdios tinham medo de retaliação, até porque tinha muitos atores e até colunistas de cinema famosos que ameaçavam os executivos dos estúdios. Se você empregar tal pessoa, eu vou falar na minha coluna que vocês são comunistas. Imagina isso naquela década. Então, eles tinham medo. Só que o Trumbull conseguiu. Ele conseguiu burlar isso. E eu não vou contar como, né? Tem que assistir ao filme que está lá no Globoplay. Ele é um bom drama, é daquelas histórias verídicas, tem imagem de documentário, é muito legal. Tchau.